E nós vamos agora ao capítulo 4, duas orientações do pensamento filosófico linguístico. Pois bem, o capítulo se inicia com o seguinte questionamento: no que consiste o objeto da filosofia da linguagem? Então, o que a filosofia da linguagem iria estudar, né? Onde nós podemos encontrar este objeto? Qual a natureza concreta deste objeto? O que seria a linguagem? Nós temos aqui que, para observar o fenômeno da linguagem, é preciso estudar os sujeitos que participam da linguagem, o emissor e o receptor, né? É indispensável que o locutor e o ouvinte pertençam à mesma comunidade linguística, a uma sociedade claramente organizada. Obviamente, para se estudar o emissor e o receptor, é de fundamental importância que eles pertençam ao mesmo sistema linguístico. E, além disso, é indispensável que estes dois indivíduos estejam integrados na unicidade da situação social imediata, ou seja, que tenham uma relação de pessoa para pessoa sobre um terreno bem definido. Então, a unicidade do meio social e a do contexto social imediato são condições absolutamente indispensáveis para se estudar a língua, a fala, ok? Agora, quando a gente adiciona este meio social no qual nós inserimos o complexo físico, psíquico e fisiológico, né? E a situação de troca social mais imediata, nós vamos ter aqui complicações muito grandes, uma vez que todo esse contexto comporta relações de diversas naturezas e de múltiplas facetas. E nem todas essas facetas são necessárias à compreensão dos fatos linguísticos. Nem todas são elementos constitutivos da linguagem. Então, pessoal, considerar todos esses elementos aqui seria muito complicado. É preciso realizar uma redução, né, a um denominador comum, para que assim este denominador comum possa ser visto como o objeto de estudos da filosofia da linguagem. Pois bem, na filosofia da linguagem, a gente encontra aqui a presença de duas orientações principais no que diz respeito, né, a esse nosso problema de identificar e delimitar a linguagem como objeto de estudo específico. A primeira orientação é denominada de subjetivismo idealista e a segunda de objetivismo abstrato. Nesta primeira, nós temos o interesse pelo ato de fala, né? A criação individual seria o fundamento da língua. O psiquismo individual constitui a fonte da língua. As leis de criação linguística, sendo a língua uma evolução ininterrupta, está em constante evolução, né? Consequentemente, a gente teria aqui uma criação contínua, ela estaria sempre se criando, sempre se modificando. E considerar essas modificações seria justamente estudar as leis da psicologia. E considerar aqui essas criações linguísticas, né, seria estudar as leis da psicologia individual. São essas leis que devem ser estudadas pelo linguista e pelo filósofo da linguagem. As posições fundamentais dessa primeira tendência, no que diz respeito à língua, podem ser sintetizadas em 4 proposições. Na primeira, a língua é uma atividade, um processo criativo ininterrupto de construção, que se materializa sob a forma de atos individuais de fala. Na segunda, as leis da criação linguística são essencialmente as leis da psicologia individual. Na terceira, a criação linguística é uma criação significativa, análoga à criação artística. E na quarta, a língua, enquanto produto acabado, enquanto sistema estável, apresenta-se como um depósito inerte, tal como a palavra fria da criação linguística, abstratamente construída pelos linguistas com vistas à sua aquisição prática como instrumento pronto para ser usado. Nessa perspectiva, pessoal, o motor principal da criação é o gosto linguístico. É a variedade particular do gosto artístico. O gosto linguístico é justamente essa verdade linguística absoluta que dá vida à língua e que o linguista se esforça por descobrir em cada fato de língua.
Então nós temos aqui, pessoal, uma concepção puramente estética, né? A própria ideia de língua é, por essência, uma ideia poética. A verdade da língua é de natureza artística. É o belo dotado de sentido. Em todo ato de fala, o importante, do ponto de vista da evolução da língua, não são as formas gramaticais estáveis, efetivas e comuns a todas as demais enunciações da língua em questão, mas sim a realização estilística e a modificação das formas abstratas da língua, de caráter individual e que dizem respeito apenas a esta enunciação. Então, o que nós podemos perceber nessa primeira orientação aqui, né? Essa realização estilística, né? O foco está muito aqui na questão do psiquismo individual. As mudanças, elas ocorrem por conta das realizações estilísticas. A língua, ela é vista como um fenômeno estético, né? Entre os representantes contemporâneos dessa primeira orientação da filosofia da linguagem, convém citar aqui o filósofo e crítico literário Benedetto Croce, em razão de sua grande influência sobre o pensamento filosófico linguístico e sobre a crítica literária na Europa. As ideias dele são, em muitos aspectos, próximas às ideias de outro pensador, Vossler, e para ele, a língua é vista como um fenômeno estético. O ato de fala individual constitui igualmente o fenômeno de base da língua. A segunda orientação nos traz uma perspectiva quase que dicotômica em relação a essa primeira, né? Nós temos uma perspectiva de língua vista em seu formato estável, imutável, sincrônico, né, sistêmico. Essa segunda tendência aqui vê a língua, né, os fatos da língua, como sendo um objeto de uma ciência bem definida, situando-se aqui no sistema linguístico, que é justamente o sistema das formas fonéticas, gramaticais e lexicais da língua. Então, na primeira orientação, a língua, ela constitui um fluxo ininterrupto de atos de fala, onde nada permanece estável, nada conserva sua identidade. Nessa segunda orientação, a língua é como se fosse algo imutável, mesmo que a enunciação seja vista como uma criação individual, uma criação única. Essas enunciações encontram-se em elementos idênticos aos de outras enunciações dentro de um mesmo grupo de locutores. São justamente esses traços idênticos que são assim normativos para todas as enunciações. São os traços fonéticos, gramaticais, lexicais. Eles garantem a unicidade de uma língua e sua compreensão por todos os locutores de uma mesma comunidade. A língua, ela vai se opor ao indivíduo enquanto norma indestrutível. Só cabe ao indivíduo aceitá-la como tal. O indivíduo, ele recebe da comunidade linguística um sistema já constituído, e qualquer mudança no interior desse sistema ultrapassa os limites de sua consciência individual. O ato individual de emissão de todo e qualquer som só se torna ato linguístico na medida em que se ligue a um sistema linguístico imutável. E quais seriam as leis que governariam esse sistema interno da língua? São leis puramente imanentes e especiais, irredutíveis a leis ideológicas, artísticas ou a quaisquer outras. Então são leis que estariam à margem dessas questões ideológicas, artísticas ou quaisquer outras. Nesse sistema, o indivíduo tem que tomá-lo e assimilá-lo no seu conjunto. Não há lugar aqui para quaisquer distinções ideológicas de caráter apreciativo. Na verdade, o que existe é um critério linguístico. Está certo ou está errado. Além do mais, por correção linguística, aqui nessa segunda orientação, deve-se entender apenas a conformidade a uma dada norma no sistema normativo da língua. Não se poderia, consequentemente, falar em gosto linguístico, nem em verdade linguística. Por quê? Porque o sistema é o mesmo para todos. Então a gente não pode dizer, nessa segunda orientação, né, que um determinado fato da língua é melhor ou pior do que o outro. O sistema linguístico único e sincronicamente imutável transforma-se, evolui no processo de evolução histórica de uma determinada comunidade linguística. Então, se a gente está falando aqui nessa segunda orientação, né, que a perspectiva é de imutabilidade da língua, e aqui a gente fala em sistema linguístico que vai se transformando, como nós poderíamos ver esta mudança?
considerando a segunda orientação. Bem, quando um dos elementos de um sistema muda, é criado um novo sistema. As relações sistemáticas que existem entre duas formas linguísticas no sistema, considerando aqui a sincronia, nada tem de comum com as relações que unem qualquer destas formas à sua imagem transformadas no estágio posterior da evolução histórica da língua. As mudanças que ocorrem na língua, considerando a sua história, na verdade, essas mudanças são explicadas por meio dos erros individuais ou dos desvios que ocorrem. As mudanças que ocorrem na língua, elas são involuntárias, passam despercebidas. A cada época só pode corresponder uma única norma linguística. Fora da norma, só há lugar para transgressão, mas não para outra norma. Se essa transgressão não é percebida como tal, e por isso mesmo não é corrigida, e se existe um terreno favorável para a generalização do erro, este desvio torna-se a nova norma linguística. Assim, entre a lógica da língua como sistema de formas e a lógica de sua evolução histórica, não há nenhum vínculo, nada de comum. O presente da língua e a sua história não se entendem entre si. São ambos incapazes de se entenderem. Lembrem-se, pessoal, do que Saussure trouxe. Saussure vai ser um grande representante dessa segunda orientação, com a famosa metáfora do jogo de xadrez. Ele vê o jogo de xadrez como sendo um sistema de regras, como se fosse a língua, o sistema linguístico. E duas pessoas começam a jogar xadrez, passam lá 2 horas jogando xadrez e vem um observador. Ele vai observar aquele jogo, mas depois dessas 2 horas jogadas, para ele entender aquele sistema ali, aquele sistema que faz parte ali, ele vai precisar estudar todas as jogadas anteriores, saber como aquelas peças chegaram exatamente naquele lugar, ou para ele não é necessário isso, ele precisa só estudar a posição atual daquelas peças, Essa é a perspectiva sincrônica, Ela descarta a história, de todos aqueles movimentos anteriores, porque aqueles movimentos anteriores não tem mais a ver com os movimentos que vão ser feitos naquele momento, naquele exato momento que ele está observando. Então, tudo aquilo que foi jogado, foi deixado para trás, não tem relação com o que vai ser jogado agora. O presente da língua e sua história não se entendem entre si. Então, para a primeira orientação que nós vimos, a essência da língua está precisamente na sua história. A lógica da língua não é absolutamente a da repetição de formas identificadas a uma norma, mas sim a uma renovação constante. A individualização das formas em enunciações estilisticamente únicas e não reiteráveis. A realidade da língua constitui também a sua evolução. Pois bem, podemos aqui sintetizar o essencial das considerações da segunda orientação nas seguintes proposições. A língua é um sistema estável, imutável, de formas linguísticas subentendidas a uma norma fornecida, tal qual a consciência individual e peremptória para esta. As leis da língua são essencialmente leis linguísticas específicas, que estabelecem ligações entre os signos linguísticos no interior de um sistema fechado. Estas leis são objetivas relativamente a toda consciência subjetiva. As ligações linguísticas específicas nada têm a ver com o valor ou valores ideológicos. Não se encontra na base dos fatos linguísticos nenhum motor ideológico. Entre a palavra e seu sentido, não existe vínculo natural e compreensível para a consciência, nem vínculo artístico. Os atos individuais de fala constituem, do ponto de vista da língua, simples refrações ou variações fortuitas, ou mesmo deformações das formas normativas. Então, aquilo que seria individual, seria diferente, seriam apenas refrações ou pequenas variações das formas normativas. A ideia de uma língua convencional, arbitrária, é característica de toda corrente racionalista, bem como o paralelo estabelecido entre o código linguístico e o código matemático. A chamada Escola de Genebra, com Ferdinand de Saussure, mostrou-se aqui a mais brilhante expressão do objetivismo abstrato, dessa segunda orientação. Saussure vai partir do princípio de uma tríplice distinção,
A linguagem, a língua e a fala. A língua, né, e a fala são elementos constitutivos da linguagem, e a linguagem não poderia ser o objeto da linguística porque ela abarca também a fala. E essa fala seria a totalidade de todas as manifestações físicas, fisiológicas e psíquicas que entram em jogo na comunicação linguística. Então, justamente por abarcar a fala é que a linguagem não pode ser objeto da linguística. O que vai ser objeto da linguística vai ser justamente a língua. Se a gente ficasse aqui no universo da linguagem, seria impossível fazer uma descrição dos fatos da língua. Portanto, a linguagem não pode ser o ponto de partida de uma análise linguística. Só a língua vai aparecer aqui como algo suscetível de uma definição autônoma. A língua é um todo em si mesma e um princípio de classificação. Então, para Saussure, é indispensável a gente partir da língua como sistema de formas, cuja identidade se refira a uma norma e esclarecer todos os fatos de linguagem com referência às suas formas estáveis e autônomas. Separando-se a língua da fala, separa-se ao mesmo tempo, em primeiro lugar, aquilo que é social, que é justamente a língua, daquilo que é individual, a fala. Obviamente, essa perspectiva aqui, né, ela é contraposta por Bakhtin nesse livro, uma vez que a fala, né, é vista aqui como algo também social. Para Saussure, a fala não poderia ser objeto da linguística. Na fala, os elementos que concernem a linguística são constituídos apenas por formas normativas da língua que aí se manifestam. O resto tudo é acessório e acidental. Para Saussure, a língua se opõe à fala como social ao individual. Então, a fala é absolutamente individual. E aqui é a principal falácia de Saussure, né? Obviamente, uma crítica que Bakhtin faz. Então, pessoal, nós vimos aqui duas categorias de sinalizações colocadas em direções diametralmente opostas. De um lado, as teses do subjetivismo individualista e, de outro, as antíteses do objetivismo abstrato. Mas, afinal, o que se revela como o verdadeiro núcleo da realidade linguística? O ato individual da fala, né, a enunciação, ou o sistema da língua? E qual seria o modo de existência da realidade linguística? Esses pontos vão ser discutidos no próximo capítulo: língua, fala e enunciação. Bons estudos a todos e até a próxima.